Bom dia, pessoal. Dentro da matéria de bioquímica clínica, foi nos reservado expor para vocês o assunto referente a fatores dietéticos e a síndrome metabólica. É um assunto bem interessante, mas iniciando a gente precisa saber o que caracteriza essa síndrome metabólica. Ela é caracterizada pela presença simultânea de vários fatores de riscos associados às doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. São esses fatores de riscos a obesidade, a hipertensão arterial, a intolerância à glicose, dislipidemia e resistência à insulina. Há quem ainda diga que a síndrome metabólica ela é uma epidemia mundial, vista a sua prevalência. Algumas entidades discordam quanto ao diagnóstico da síndrome metabólica. Diante disso, o artigo que nos foi passado pelo professor, ele relata as definições atribuídas pelos principais órgãos competentes, tais como a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ela relata que para diagnosticar esse distúrbio é preciso a presença da resistência à insulina e 2 ou mais componentes desses tais fatores de riscos que eu trouxe para vocês. O Programa de Educação Nacional sobre Colesterol, o diagnóstico é definido pela presença de 3 das comorbidades, enquanto que para a Federação Internacional de Diabetes é necessário a obesidade associada a 2 ou mais comorbidades dessas que foram expostas aqui para vocês. É interessante tecer algumas informações sobre esses fatores de riscos. Então, iniciando pela resistência à insulina. Ela ocorre quando se tem uma concentração normal desse hormônio, mas não é produzido, ou é produzido, mas causa uma baixa resposta nos tecidos de órgãos como o fígado, músculo e tecido adiposo. E, por consequência, aumentam-se os níveis de glicose. Já em relação ao excesso de gordura corporal, ou seja, a obesidade, especialmente a obesidade abdominal, que é a mais preocupante, podem desencadear a resistência à insulina. Porém, os mecanismos para esta associação ainda não estão definidos. Sabe-se que o aumento do tecido adiposo visceral, além de causar uma resistência tecidual à insulina, causa uma reação inflamatória importante. Bem, o aumento das concentrações de insulina pode elevar a pressão arterial, através da ativação do sistema nervoso simpático, do compartimento da vasodilatação periférica e aumento da reabsorção renal de sódio e água. A forma mais comum, no caso da dislipidemia associada à síndrome metabólica, é caracterizada por 3 alterações lipídicas: a hipertrigliceridemia, baixas concentrações plasmáticas de HDL e pequenas e densas partículas de LDL que podem estar aumentadas. E isto está relacionado à resistência à insulina. Bem, mas apesar de haver discordância entre as entidades quanto ao diagnóstico da síndrome metabólica, é imprescindível identificar e tratar os fatores que acometem os riscos cardiovasculares, pois se trata de um problema com uma taxa de mortalidade considerável. E, além disso, é importante se ter uma atenção para isso e evitar o surgimento de novos casos para que se reduza os impactos que esta síndrome causa à população como um todo. Bom, pessoal, a respeito dos dados epidemiológicos que o artigo traz, ele traz uma análise mais
voltada para a população estadunidense. E nesse artigo ele traz o dado de prevalência da doença no país. Ele diz que 24% da população dos Estados Unidos possui a síndrome metabólica e ainda diz que acima de 60 anos esse índice quase dobra, ele vai para 43,5%. Então, isso traz um reflexo muito importante em dois aspectos. Primeiro, sobre o perfil de comportamento alimentar dessas pessoas. A gente sabe, vê em todas as mídias que a população norte-americana, no geral, tem muito acesso à comida aos fast foods, né? E isso associado principalmente à não prática de exercício físico é a soma perfeita para o desenvolvimento da doença, né? E o segundo aspecto importantíssimo é o aumento da prevalência com a chegada da terceira idade. Isso a gente viu não só nesse artigo, mas em diversos outros artigos em diversas populações do mundo todo. Buscando analisar, na verdade, o perfil da população brasileira, a gente não encontrou muitos artigos que abordassem, de fato, os fatores nutricionais com relação à nossa população. Mas a gente achou um estudo realizado em Porto Alegre que avaliava o seguinte, ele concluiu o seguinte, que existe uma relação muito predominante em pessoas com diabetes mellitus tipo 2 e que estão na área de risco, né, para o desenvolvimento da síndrome metabólica. O estudo ele conclui que 90% das pessoas que foram analisadas, as pessoas que tinham diabetes mellitus tipo 2, que desenvolviam a síndrome metabólica, ou seja, a diabetes ela é um componente muito, como é que eu posso explicar? Que favorece ao desenvolvimento de outras comorbidades, como pressão alta, como a obesidade e entre outras. Mais importante que reduzir os impactos da síndrome metabólica no indivíduo é reduzir a incidência da mesma na população, lançando mão de medidas preventivas e a dieta balanceada. Está intimamente relacionada com o desenvolvimento da doença. As principais intervenções terapêuticas diante de uma síndrome metabólica envolvem, sem dúvidas, a modificação de estilo de vida, em particular os dietéticos, onde recomenda-se consumo moderado e equilibrado de alguns nutrientes que possam, porventura, contribuir para o agravamento da doença. Está associado também à restrição calórica. Desse modo, é possível minimizar os impactos oferecidos pelas diversas comorbidades que compõem a síndrome. Bom, o artigo ele irá tratar cada comorbidade de forma individualizada, né? Cada comorbidade que afeta o paciente que possui a síndrome metabólica. E aí, na terapia nutricional, ele vai indicar basicamente para os obesos, que é uma comorbidade que a terapia nutricional é muito efetiva, já que a redução da ingestão calórica por si só, sem auxílio de remédio, já é o suficiente para reduzir a massa corpórea do paciente, né? E para esses pacientes ele vai indicar que a redução da ingestão de gorduras ela é mais efetiva do que a redução da ingestão de carboidratos, no que diz respeito à melhora do perfil lipídico do paciente e também no que diz respeito à perca de peso. Em relação à hipertensão, o artigo na terapia nutricional ele vai falar a respeito da importância da redução do consumo de sal, já que o sal é o principal vilão no processo de desenvolvimento da hipertensão arterial, né, e do agravamento dela também. Então, a redução do consumo de sódio é essencial no tratamento de pacientes hipertensos, certo? E também pode ser usado alimentos como verduras, frutas, alimentos lácteos que ajudam a melhora clínica desses pacientes. Em relação à diabetes, o autor do artigo ele vai indicar
o baixo consumo de carboidratos de alta absorção, já que esses aumentam os índices lipídicos. Em relação à diabetes, o artigo na terapia nutricional ele vai indicar a redução do consumo de carboidratos de alta absorção, já que esses elevam os índices lipídicos, os índices glicêmicos do paciente. Em relação à dislipidemia, o autor vai indicar a redução do consumo de gorduras, já que essa alta ingestão de gordura aumenta a fração de colesterol no sangue do paciente, e isso prejudica ele. Também o artigo vai falar a respeito da dieta mediterrânea, que vai ser muito usada principalmente no tratamento de pacientes com alto risco cardíaco, já que essa dieta, que é uma dieta baseada principalmente no consumo de cereais, vegetais e gorduras saudáveis, ela é eficiente na redução dos níveis lipídicos desses pacientes, certo? Também ele vai indicar a não ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, já que esses alimentos eles afetam as células beta-pancreáticas e isso acaba causando resistência à insulina. O tratamento e a prevenção possuem alguns aspectos semelhantes, porque as medidas adotadas, principalmente com relação à dieta, são bem pertinentes, tanto para evitar que aqueles indivíduos que já se encaixem ao grupo de risco venham desenvolver a síndrome, quanto para reduzir os impactos naqueles indivíduos que já são portadores. Além disso, o autor também menciona a ausência de uma diretriz específica que regulamente o manejo clínico e individual para o tratamento da síndrome metabólica, mas afirma que a melhora com a dieta ainda é, sem dúvidas, um possível método de tratamento inicial, já que o objetivo é controlar os agravantes que possam vir a desencadear outras comorbidades, como as doenças cardiovasculares, cerebrais e metabólicas. Bom, a dieta por meio de tratamento não farmacológico, ela tem como objetivo de reduzir principalmente a resistência à insulina, uma vez que este fator esteja relacionado ao surgimento de outros componentes de risco, como por exemplo a obesidade, a diabetes, e risco de danos cerebrais e cardio. Um exemplo nítido em relação a essa perda de peso é o aumento da sensibilidade à insulina. Considerando todos os aspectos demonstrados, é possível afirmar que é clara a influência dos fatores dietéticos no quadro de síndrome metabólica, seja na prevenção ou no tratamento. Na maioria dos estudos, foi destacada a importância das fibras, principalmente as solúveis, e a sua relação com a redução do risco cardiovascular. Como exemplo, a dieta mediterrânea e a dieta DASH, que é uma dieta hipossódica, além da ingestão de carboidratos com baixo índice glicêmico e expressiva redução de lipídios. Contudo, é necessário reconhecer os fatores preponderantes, como o envelhecimento e os maus hábitos, principalmente os alimentares, da população mundial, para tornar cada vez menor a prevalência da síndrome, além de realização de maiores estudos que avaliem tanto os fatores nutricionais como cada particularidade para cada população. Muito obrigada por sua atenção. Até uma próxima!